Cristianismo e comunismo são ideias antagônicas porque o comunismo é considerado inimigo do cristianismo. Eu sou o pastor César Cavalcante, está no ar mais uma edição do nosso programa de debates da Rádio Musical FM. Na técnica do programa está aqui o Rafael Malazartes e você pode participar com a gente pelo WhatsApp 98484-9988. 011 98484 9988. Essa temática de hoje, nós não temos lá uma enquete no Instagram, mas tem uma caixinha de perguntas que você pode mandar a sua opinião. Então vai lá no @FM Rádio Musical e manda a sua opinião por lá. Estou recebendo aqui hoje dois pastores, o pastor Paulo Marcelo e o pastor Tassos Licurgo. O pastor Paulo Marcelo é palestrante internacional, mestre em teologia, pregador, itinerante por vários países do mundo, ministrou em 13 edições do Gideões Missionários da Última Hora. Em 2011 foi um dos principais pregadores do Centenário das Assembleias de Deus lá em Belém, no Pará. Já levou a palavra de Deus a mais de 1.200 cidades no Brasil, além de quase 30 países. Bem-vindo aqui mais uma vez à nossa mesa de debates, pastor Paulo Marcelo. Prazer muito grande, César Cavalcante, nosso pastor. É muito bom sempre poder estar aqui, atender o convite. A Musical FM, que é uma rádio da importância que tem, né? E sempre assuntos muito inteligentes, bons. E já disse outras vezes, eu sou seu admirador, seu fã. Você estava vendo até o seminário do pastor César, quem desejar, muito bom. Que legal, glória a Deus. Com a gente aqui também, pastor Tassos Licurgo. Ele é professor titular na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, assim como no programa de pós-graduação de Design Inteligente. É diretor nacional do Instituto de Patrimônio, foi diretor do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ele tem doutorado em Educação, também em Matemática, Lógica, tem mestrado em Artes, Filosofia Analítica, lá na Inglaterra, e tem pós-doutorado em Apologética Cristã, também lá nos Estados Unidos. Também tem pós-doc em Sociologia do Direito e também é advogado, exerce a função de pastor local na Igreja de Defesa da Fé, Ministério de Defesa da Fé, lá no Rio Grande do Norte. Lecionou em várias universidades aqui no Brasil, fora do Brasil, como vários doutorados e pós-doutorados e tudo mais. E também tem o canal defesadafé.tv. @Licurgo do YouTube. Como? E no YouTube é Licurgo. No YouTube, no Instagram é Tassos Licurgo. No Instagram é Tassos Licurgo e no YouTube é Licurgo. Bem-vindo, Dr. Tassos. Pastor César, muito obrigado por esse convite. É uma alegria estar aqui e uma oportunidade única, né, para nós podermos debater um assunto tão importante, né? Mostrar como essas ideologias comunistas anticristãs têm, de fato, atacado ferozmente o povo de Deus. Bora lá. Pastor Paulo Marcelo, a maioria dos cristãos entendem o comunismo como sendo uma filosofia anticristã. Você tem essa mesma ideia ou não? Por quê? Isso é uma pergunta até desnecessária fazer, porque, primeiramente, sou neto de pastor, sou cristão, servo de Deus, e o comunismo não tem nem condições de andar junto com o cristianismo, e é claro que é um dos inimigos da nossa fé. E todos os países, inclusive, que têm o perfil comunista, nós tivemos como perseguições, até muito mais do que isso, né? Retaliações a ponto de igrejas serem queimadas, pessoas serem mortas e assim por diante. Então eu gostaria de cumprimentar todos que estão nos ouvindo, nos assistindo e vão nos assistir depois. Eu sempre disse isso, e é uma coisa que é minha, pessoal e lógica, né? O comunismo e o cristianismo não tem como andar juntos. Ok. Doutor Tassos, o que você pensa sobre isso? Não, parece que esse debate será para os dois aqui atacarem ferozmente qualquer manifestação de comunismo, né? Porque o comunismo, como o pastor disse, é mesmo uma ideologia do Satanás, e todas as manifestações que decorrem dele da mesma forma. Atacam ferozmente a igreja, atacam ferozmente a família,
As pessoas comunistas tendem a ser abortistas, antipatriarcalistas, tendem a ser antinatalistas, tendem a separar a perspectiva de que temos que proclamar a palavra da salvação, Jesus Cristo. Muitas vezes tiram Jesus Cristo para colocar a cesta básica no lugar e deixam de proclamar o Pai Nosso para botar a Mãe Terra no lugar. Então, assim, é uma manifestação clara anticristã, como o pastor disse, e de forma nenhuma tem acesso à igreja. Por isso que nós dizemos claramente que a teologia da missão integral é uma teologia satânica na igreja protestante, assim como é a teologia da libertação da igreja católica. Então, me parece que nós temos duas pessoas do mesmo lado aqui, combatendo ferozmente as ideologias comunistas anticristãs. Acho que não é bem assim, vamos lá. Pastor Paulo, o senhor é contra o comunismo, porém é signatário da esquerda brasileira, certo? E qual é a coerência, já que a esquerda aqui no Brasil sempre bebe de fontes comunistas? Tipo assim, se o comunismo é tudo isso e a esquerda é geralmente a signatária das ideias comunistas, como ser cristão de esquerda, sendo que a fonte verdadeira é o comunismo? Por exemplo, nós temos que separar muito bem. Uma coisa é o comunismo, outra coisa é um socialismo, outra coisa é uma democracia socialista, um país democrata e social-democrata. Por exemplo, Fernando Henrique era um social-democrata. Então, o comunismo que nasce, né, na Revolução Industrial inglesa, e que começa depois com as ideologias de Darwin, depois vem com Lenin, é algo assim que, na verdade, para os dias de hoje é utópico. É coisa de mente de desnecessariamente dizer, porque não há uma possibilidade de um comunismo ser implantado em países, principalmente países democráticos como o Brasil. Nós temos aí no mundo hoje 5 países que são declaradamente repúblicas comunistas, dentre de mais de 200 países do mundo. Há mais de 60 anos não se implanta comunismo em uma nação. Então, o comunismo hoje é uma coisa utópica, é um caça às bruxas, uma loucura que não tem sentido. Doutor Tasso. Meu sentido, isso decorre de uma falta de entendimento do que o comunismo de fato é. O comunismo marxista nasce como o intuito de dar um estatuto científico a como a sociedade funciona. A perspectiva é de que nós teríamos um regime feudal que sofreria uma revolução burguesa, nós teríamos o capitalismo, depois teria uma outra revolução, a revolução operária e então o comunismo. Para Marx e Engels, a ação era no campo da economia e a parte ideológica era decorrente da ação na economia. A parte ideológica é a supraestrutura que decorre da infraestrutura econômica. Isso, de fato, não ocorre. Marx e Engels estavam errados na leitura da sociedade. É engraçado que um dos contra-exemplos principais para isso tem a própria Revolução Francesa, em 1917, a Revolução Russa. Em 1917, a Revolução Russa é um contra-exemplo às ideias de Marx. Porque na Revolução Russa você tem um Estado feudal que passa para um Estado comunista com uma burguesia irrelevante. Então, os pensadores pós-marxistas, e o próprio Lenin também já tentou fazer isso, tiraram do elemento puramente econômico e levaram para o elemento ideológico. Lenin tentou dar ao marxismo um âmbito mais político do que Marx propriamente queria. E pensadores posteriores, especialmente Antônio Gramsci e a Escola de Frankfurt, passaram a dizer que o movimento globalista comunista deve atacar a ideologia. E é isso que tem sido feito no Brasil, inclusive. Não, mas a maioria da esquerda é gramscistas, né? Eles vão beber a partir de Gramsci na ideia de Marx, mas na verdade é a partir de Gramsci. E aí você tem uma piora, ao meu sentir, quando você bebe dessa segunda fonte. Se a esquerda é coletivista, identitarista, é claramente comunista. Porque antigamente a divisão para conquistar se dava no plano da economia. Era o operário contra o empregador, o burguês contra o operário. Hoje em dia não, o ataque é na ideologia. Hoje é o negro contra o branco, o homem contra a mulher, o homossexual contra o heterossexual, o índio contra o não índio. Então deixa-se de dividir no âmbito econômico para se dividir no âmbito ideológico, escravizando essas pessoas. Então a mulher é vítima do feminismo, o índio é vítima do indigenismo, o negro é vítima do negrismo, o branco é vítima da teoria crítica racial. E assim sucessivamente. Então, o comunismo hoje não é no âmbito econômico. Tanto não é que quando nós fazemos viagem para aquelas regiões, eu mesmo, quando estive naquela região, fiz conexão em Dubai para cá, e muitas pessoas vinham da China, faziam conexão em Dubai, vindo para o Brasil. O que é que os brasileiros iam fazer na China? Negócios.
Não é a economia que determina, mas sim o ataque à ideologia por meio de criação de classes ideológicas para escravizar as pessoas e dominá-las. Um negro hoje não é livre para pensar. Ele tem que pensar de acordo com aquela pauta negrista. Eu vi recentemente um podcast em que 2 negros falavam, um disse uma opinião e o outro rebateu dizendo assim: ei, isso não é opinião de pretão, como se a cor da pele fosse de alguma importância para as estruturações intelectuais de alguém. É de só menos importância. Mas o comunismo não, quer dominar. Então, se qualquer manifestação política for coletivista, querer dividir as pessoas para dominá-las, este é o comunismo atual, que tem destruído, descristianizado o Ocidente. E por que descristianizado? Porque isso não existe, nunca existiu na igreja. No momento em que 75% da população de Atenas eram de escravos e 50% da de Roma eram de escravos, o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 3, 28, diz: não há escravo nem livre, homem nem mulher, judeu nem grego, todos são um em Cristo Jesus. O cristianismo e a igreja do Senhor é a maior resistência, a igreja genuinamente bíblica, é a maior resistência aos arroubos destrutivos anticristãos do comunismo. Pastor Paulo Marcelo. Primeiramente, algumas expressões que o senhor usou são expressões assim que eu não tenho nem coragem de citá-las. Por exemplo, o negrismo é uma coisa que vem dos europeus, é uma coisa que não tem sentido no sentido para o Brasil. O negrismo é a defesa das artes, da cultura negra, mas a defesa do que o negro faz no Brasil é o racismo. É o racismo. E nós, brasileiros, o senhor é branco, eu também sou branco, é muito fácil falar de que eles não podem defender sua história. O Brasil tem 56% da população negra. Nos Estados Unidos são 13% da população negra. 56% que vieram escravos, que foram dentro do nosso padrão histórico brasileiro, nós devemos a eles o perdão até hoje. E se não fosse as próprias políticas da esquerda, os irmãos e irmãs brasileiros e brasileiras negros não tinham acesso a uma faculdade, não tinham tido opções de ter um emprego, não teriam sido ministros do STF, como foi o ministro, não teriam hoje como termos um ministro, que é o nosso doutor Silvio Almeida, que é uma pessoa das mais fantásticas que eu posso conhecer, uma mente fantástica e brilhante, que é uma grande diferença de uma mente louca da Damares para um Silvio Almeida. Então, essa questão de feminismo, o feminismo exagerado, muito ideológico, é uma coisa que eu também acho que passa aos extremos. Mas a mulher tem direito de ter, dentro dos seus direitos, querer desejar ter o mesmo salário que o homem, querer desejar ter as proteções que ela precisa ter, como as leis da Maria da Penha, ter o mesmo direito em relação ao trabalho, à empresa, ao sucesso, e evitar, por exemplo, os assédios dentro de transporte público e assim por diante. Nós mesmos, a igreja brasileira, tem gente que não sabe, mas no início da Assembleia de Deus, os próprios fundadores da Assembleia de Deus já tinham tentado, por muitas vezes, encaixar e colocar as mulheres no serviço da fé. Nós, há muitos anos atrás... A esposa do Gunnar Wingren foi uma lutadora nessa Exatamente. Nós só conhecemos bem a história. Sim. Então, nós entendemos que, por exemplo, se nós mantivéssemos a ideia do que foi a história, até mesmo dentro da igreja, as mulheres não tinham desenvolvido os ministérios tão brilhantes como elas têm hoje. Então, nós temos que cuidar que nem todo feminista ou nem todo extremista no sentido de defender uma determinada pauta dentro do que se diz desse mosaico de bandeiras, ele vai ser alguém que é comunista. Ele simplesmente, se não fosse, por exemplo, o socialismo, na questão da industrialização, naquele tempo crianças na Europa, principalmente na Inglaterra e na Alemanha, eram levados praticamente, porque os chaminés eram muito pequenos, usado como um trabalho infantil, fazendo as crianças subirem e descerem. Os trabalhadores não tinham direito a absolutamente nada, viviam de miséria na Revolução Industrial. E aí é por isso que surgiu dentro dos trabalhadores a questão de criar uma maneira de poder viver, ter seus direitos em relação ao que tinha os burgueses da época. É claro que cada um deles foi determinante da sua história, do seu tempo, da sua época. Então, dentro do que Davi, do que Lenin, do que Stalin, do que qualquer outro, eu não aceito nenhuma ditadura em relação a mesmo princípios de direita como de esquerda, porque tem muitas ditaduras de direita no mundo, mas eles dependiam naquele momento do contexto histórico. E sempre, por causa dessas lutas populares, é que hoje as pessoas conseguem ter o seu direito, sua carteira de trabalho, seu direito em relação ao servir e ser servidor,
a ser dono e ser patrão, e assim por diante. A economia e as ideologias, elas sempre caminharam juntas. Doutor Tassos, qual é a linha que divide? Porque o senhor falou aí sobre as classes, né? E a manipulação invisível, porque essas pessoas são manipuladas e elas não percebem que elas são manipuladas para defender pautas. Ok, eu concordo assim. Mas qual é a linha entre isso que o senhor falou e o que o pastor Paulo falou? Porque ele também falou coisas importantes. Por exemplo, a mulher tem o mesmo salário do homem, já que ela faz a mesma função. Essa luta, ela é uma luta digna, né? Qual que é essa linha? É uma luta digna. Separa entre o que é certo, correto, honesto e o que é divagações acerca do comunismo. O que é certo, correto e honesto é o que contra respaldo nas evidências. O negrismo, por exemplo, é uma ideologia que tenta dominar e controlar aquele que diz que é negro. Ainda mais num país como o nosso, que é mestiço. Eu, quando era criança, eu aprendi assim, nós somos um povo mestiço. Hoje em dia, o comunismo... Hoje em dia não se aprende mais assim. Hoje em dia a mestiçagem é um horror para a perspectiva comunista, esquerdista. Porque a mestiçagem prova que nós não somos estruturalmente racistas. Quem era o presidente do Brasil em 1910? Quem era? Nilo Peçanha, um negro. Presidente da República Federativa do Brasil, um negro. Nilo Peçanha, no início do século passado, muito antes do que Obama. Quem é o patrono da literatura brasileira? Machado de Assis, um negro. Quem é Pelé é o quê? Chamado como Rei Pelé. Basta olhar para as evidências, andando na rua, você vai ver as pessoas absolutamente misturadas. Se nós fizermos qualquer exame aqui de genético, nós vamos ver que temos uma mistura belíssima e essa perspectiva está sendo perdida, atacada de forma feroz pelo comunismo para dividir as pessoas. Não há racismo estrutural no Brasil, pode haver racistas, mas racismo, o Brasil deu uma solução pacífica à tensão racial pela mestiçagem. E é isso que nós devemos defender. Defender que temos a solução. A esquerda não. O comunismo quer promover o crescimento da tensão. E tem outra coisa também que tem que ser dita. No IBGE, que passou agora recentemente, quando você vai marcar lá, você marca o quê? Quem é mestiço, marca o quê? Por que o IBGE não tem mestiço? Tem pardo. E por que o comunismo, a esquerda, quando quer considerar que você tem 50%, 60%, 70%, 80% de negros no Brasil, você soma negros e pardos. E quando você quer considerar que só tem 8% de negros, você separa. Se você vai dizer qual é a porcentagem de negros Depende da pauta, né? Qual é a população carcerária de negros no Brasil? Somam-se negros e pardos. E quem é pardo? Pardo é mestiço, por exemplo, de brasileiro com japonês. Não, eu no meu registro sou pardo. Pardo. Então você será considerado para a população negra carcerária e será desconsiderado para a população negra na alta administração federal, por exemplo. É claro. Vá para o Brasil profundo, vá para o Brasil real, vá lá no sertão do Nordeste, vê se tem essa pauta negrista, racista, feminista, indigenista. O Brasil real não tem isso, o Brasil verdadeiro não tem isso. Isso é neocolonização ideológica para dominar o povo. A mesma coisa a mulher. A mulher não é feminista. Quem gosta do feminismo é a feminista, não a mulher. Quem gosta do indigenismo é o indigenista, não o índio. Quem gosta do negrismo é o negrista, não o negro. Porque essas pessoas são escravizadas por esses movimentos ideológicos. E escravizadas é interessante por um método que é criado pela escola de Frankfurt e pela filosofia do século XX, notadamente por Wittgenstein no Tractatus, na proposição 7, quando ele diz sobre o que não se pode falar deve-se calar, wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen, sobre o que não se pode falar deve-se calar, pelo método da linguagem. É por isso que tem pessoas hoje que, como o próprio professor falou, disse, eu não tenho coragem de falar essa palavra. Como é que nós estamos abrindo mão da nossa autonomia linguística? Por que há palavras que você não pode dizer? Estão acabando a linguagem, porque da forma que nós falamos, nós pensamos. Da forma que nós pensamos, nós agimos. Então essas pessoas são colocadas nesses grupos ideológicos para terem sua linguagem controlada e, portanto, terem o seu pensamento controlado. Tem várias palavras que não se pode falar hoje. Você não sabe mais nem o que é mulher. O que é mulher? Ninguém sabe dizer. Quanto mais o que é normal, quanto mais o que é verdade, quanto mais o que é qualquer coisa, não se sabe dizer. O movimento LGBTista, por exemplo, tem em sua sigla a letra Q, que significa queer. Qual é o significado de queer? Ninguém sabe. É uma palavra cuja definição não é definível. Isso é para atacar ferozmente a capacidade linguística da população e, portanto, a capacidade de pensamento. O homossexual é vítima do LGBTismo. Considera a situação do ex-deputado federal, hoje já falecido, o senhor Clodovil Hernandes.
colocava sua opinião independente, notadamente homossexual, colocava sua opinião independente e era fortemente atacado pelos demais. Então nós temos que ver isso. As crianças estão sendo destruídas também por essas mesmas pautas. A diferença que tem, quando é que se sabe que é loucura e que não é? Nas evidências. Nas evidências. Vamos para as evidências. A escravidão é uma coisa horrível. Extirpa a dignidade do ser humano, mas a escravidão não tem nada a ver com questão racial, não. Ó, o nome escravo, pastor, vem de eslavo. O nome escravo vem de eslavo. Mas aqui no Brasil não tem escravidão branca, irmão. Aqui no Brasil não tem. Assim, aqui no Brasil, o que houve antes. Então vamos fazer o pagamento histórico. Os piratas do norte da África. Eu vou passar o tempo. Deixa eu só tempo aqui. Os piratas da Berbéria, do norte da África, escravizavam portugueses do século XV ao XVIII, os portugueses que vieram para o Brasil. Então vamos fazer o regresso histórico. Vamos agora... Mas aqui no Brasil não tinha escravo. Não foram os portugueses que fizeram? Não é a regressão histórica? Então vamos buscar agora dos portugueses que foram escravizados pelos piratas da Berbéria do norte da África. Vamos cobrar lá dos muçulmanos do norte da África essa compensação histórica. Então vamos lá, pastor Paulo. O senhor também? Eu estou fantástico. O senhor está muito nervoso. Não. O senhor está gritando, está assim até salivando. É a minha forma de falar. O senhor que eu estou notando que está tremendo. O senhor está salivando. O senhor que está se mexendo quando eu estou falando. O senhor que eu estou vendo que só parou e deu uma risadinha falsa para bater a foto. Foi isso que eu vi. É tanta coisa assim. Vamos lá. Foi isso que eu vi. O senhor que eu estou achando. Sem questão pessoal, vamos lá. Estou vendo sua mão tremendo aí, ó. Bora, vamos lá. Sem questão pessoal, eu estou calmo, pois é. Se for para esse lado, a gente vai também. Vamos lá, pastor Paulo. O senhor quer que pergunte, eu respondo o que ele falou. O tempo é seu, você que manda. A questão é tanta aberração que eu não vou tentar simplificar. Como que não existe racismo estrutural no Brasil? Isso é uma coisa absurda. É loucura. Nós tivemos os casos agora, por exemplo, nos supermercados, que teve aí assassinatos, né? Inclusive a indenização gigantesca lá em Porto Alegre. Nós tivemos agora, por exemplo, independente de quem é criminoso ou não é criminoso, eu acho que essa morte do policial em Guarujá foi uma coisa absurda, porque é um trabalhador, um defensor da nossa vida, é um policial que nos... Cuidado, pastor, você está derrubando toda a água, isso está muito nervoso. É porque eu sou... Eu não vejo... Deixa eu explicar isso, porque eu não vejo com o olho vermelho, com o olho direito, e por isso que eu bati aqui. Agora, se o senhor quiser atacar a minha condição, viu? Monocular, de pessoa com deficiência, o senhor pode ser acusado, viu? Aqui de preconceituoso. Calma aí. Vamos lá, pastor Marcelo. Ela vai ser cara. Pois é isso. É isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo. Agora, quando houve agora a operação... Eu estou falando em relação ao seguinte: quem é criminoso, quem está no crime, tem que pagar o seu preço e ser responsabilizado pela sua situação. Mas 80% das mortes que aconteceram agora na operação policial eram de pessoas negras. O que eu quero dizer com isso? É que dentro de uma comunidade, a gente conhece bem São Paulo, nós vamos observar que nos Jardins, aqui na Bela Vista, aqui no centro de São Paulo, no Morumbi, é uma minoria de pessoas negras que moram nesses lugares. As pessoas negras, pretas, estão sempre nas periferias. Por quê? Porque dentro do Brasil, estruturalmente racista, a questão de oportunidade é uma coisa muito difícil. Nós, por exemplo, a questão... Mas quando você fala racismo estrutural... Deixa eu terminar, senão eu vou perder o raciocínio. Okay. O senhor não interrompeu ele. Quando eu falo racismo estrutural, está dentro da nossa cultura brasileira. Nós somos, infelizmente, temos que enfrentar o racismo dentro do Brasil. Por exemplo, o senhor acabou de falar que no IBGE não foi feita, não havia a questão, a palavra até que já sumiu há muito tempo, mestiço. Mas quem desenvolveu o IBGE, que terminou agora, até com muito atraso, foi o governo de direita. Então não tem como colocar agora que estava na pesquisa do IBGE, não havia a palavra mestiço. Foi o IBGE do governo passado. Então, essa questão que nós temos que entender é muito complicado. Por quê? Dentro do Brasil, eu queria saber, dentro do nosso país, nós estamos falando do nosso país, aonde é que nós encontramos comunismo no nosso país? Aonde que tem comunismo? Eu nunca vi. A única vez que eu vi comunismo, o Brasil perto de um comunismo, foi na Copa de 82, quando jogou com a União Soviética. A extinta União Soviética, que era comunista. Depois disso, não tem comunismo. A ex-presidente Dilma, por exemplo, ficou presa 21 dias na ditadura militar, sendo torturada por 21 dias,
que diziam na época que ela era comunista. E depois de tudo isso, a história vai fazer o quê? Ela democraticamente, sem nunca ter havido uma revolução comunista, é candidata dentro de uma democracia e eleita. Acontece o golpe contra ela, o que acontece? Não tem revolução comunista no Brasil. Vão para casa. É dentro de uma democracia. Esse extremismo que foi criado, infelizmente, essa paranoia que gerou na mente de quem forma opinião, foi o que gerou o 8 de janeiro. E nós quase enfrentamos, dentro desse país, uma coisa novamente absurda, que era uma ditadura. E desse país democrático, esse país que tem suas etnias diversas, nós somos, sim, devedores e temos que ter a consciência de que nós brancos, porque o senhor, por mais que está pardo, mas o senhor é branco. Né? Meu documento eu sou pardo. Eu posso, okay, posso mas independente. Nós devemos isso. Nós devemos isso aos escravos e à população negra do nosso país. Do Brasil, por exemplo, dentro da igreja evangélica, 58% são negros. Vamos pegar aqui atualmente. Qual o grande pastor de referência nacional, falando nacional, de mídia e tudo mais, talvez, tirando o apóstolo Valdomiro, qual outro pastor grande de repercussão nacional que é negro? Em sua maioria são brancos. Você pega aquele patético 7 de setembro que aconteceu em 21 aqui na Avenida Paulista, quando os pastores subiram em cima para ofender e xingar Vossa Excelência, o salvador da nossa democracia, o ministro Alexandre de Moraes, que é um grande... Tem que um dia fazer uma estátua dele no Brasil, porque é um grande homem. Os pastores que estavam lá naquele dia, a foto é simples. Todos os pastores que estão no carro de som com o ex-presidente são brancos. Vamos lá, doutor Tassos. É buscar as evidências. O pastor mais evidência hoje no Brasil é o pastor Rodrigo Silva, que veio aqui para sua rádio, está em todos os lugares. Aquele sim é negro. Aquele sim é negro. É só buscar as evidências. Se somos culturalmente racistas, e o assunto aqui é o comunismo, que quer dividir as pessoas, e se somos culturalmente racistas, por que somos miscigenados? Como é que pessoas racistas se miscigenam? Como é que casam pessoas de cores diferentes se são racistas? Eu acho que comunistas têm que entender que a verdade tem que provir de evidências. Se nós temos pessoas que são eminentemente racistas, essas pessoas não se miscigenam. Como é que, se somos racistas, como é que nós tivemos como presidente do Brasil, em 1910, um negro? Se somos racistas, como é que o patrono da literatura nacional é um negro? Eu estou repetindo tudo. É só buscar as evidências. As evidências. O que acontece é um discurso comunista de divisão das pessoas em vez de uni-las. E outra coisa, o grande pensador Thomas Sowell, que por acaso é negro, já deixa claro. Isso é atentatório ao negro. O negro não entende, diante desse discurso, que ele tem, como qualquer outra pessoa, de se dedicar. O branco, o amarelo, o mestiço tem de entender que a vida é dura. E Thomas Sowell, não sou eu, Thomas Sowell, que é um dos maiores pensadores da atualidade, diz que, ao você dar uma falsa ideia de que grupos específicos de uma sociedade que são credoras do Estado, você está fazendo um mal terrível a elas. É um problema seríssimo isso. É um problema seríssimo. Bom, temos áudios chegando. Você pode mandar o seu. O WhatsApp é 98484-9988. 98484-9988. Eu acho que eu tenho a impressão que eu comecei com o pastor Paulo Marcelo, não foi? Acho que eu comecei contigo. Eu não lembro. Acho que sim. Então fechou aqui com o Tassos e eu vou pro intervalo. E no intervalo a gente solta, depois do intervalo, áudios. Então se você quer participar, manda teu áudio para cá, 98484-9988. E para quem falou, não vai ter debate, não sei o quê, vai, vira aí. Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM. Para quem achou que o programa ia ser morno, deu uma esquentada boa. Voltamos aqui, eu volto com o pastor Paulo Marcelo. Aliás, eu falei que ia soltar áudio, né? Solta pelo menos um ou dois aí, Rafa, vai. Bom dia, pastor César, bom dia aos convidados. Eu queria fazer uma pergunta aí para o pastor Paulo Marcelo. O senhor é declaradamente de esquerda, né? Isso aí está claro na defesa que o senhor está fazendo. E a gente sabe que historicamente também, até por questões documentais, a esquerda ela defende casamento entre pessoas do mesmo sexo, ela defende que crianças podem mudar de sexo quando bem entenderem.
e defende algumas coisas que são contrárias ao que a palavra de Deus nos ensina, por exemplo, libertinagem sexual e tudo mais. Como que o senhor rebate, como que o senhor entende esse posicionamento? Bora lá. Como é o nome do nosso ouvinte? Não lembro. Não vou lembrar. Mas tudo bem, meu irmão. Perdão por não ter gravado o seu nome, porque eu fiquei concentrado na pergunta. Há algo que precisa ser separado. Teologicamente, eu sou conservador. Politicamente, eu sou progressista. Então, nós até conversamos aqui em off agora, algo entre a gente, que é o seguinte: tem que se diferenciar, por exemplo, que nem tudo que tem na esquerda se concentra exatamente naquilo que hoje o presidente da República pensa, do que o vice-presidente da República pensa e os seus ministros. Há dentre, por exemplo, as questões que o senhor acabou de falar, na questão de libertinagem. Eu nunca ouvi falar que existe algum tipo de projeto de lei que se use essa expressão libertinagem. Libertinagem acontece dentro de qualquer segmento da sociedade. Seres humanos participam disso. Mas mudança de sexo para as crianças tem. Dentro de projeto de lei que tem que ser Congresso, não algo de presidente. Mas é de esquerda. É o que ele está falando. O que ele falou assim, eu entendi, isso é pauta de esquerda, geralmente. Eu estou tentando... eu não percebi o senhor interromper nenhuma vez o pastor Tasso. Mas eu... e aí eu não consigo associar. Eu estou mediando aqui, eu interrompo porque assim... Eu não vi incoerência, porque quando ele fala assim, ele falou libertinagem, é verdade, não tem pauta nenhuma com a palavra libertinagem, mas aí quando o senhor fala, aí o senhor usa essa para não contemplar as outras. Eu ia responder as três, pastor. Então, bora lá, solta. Mas como é que eu faço? Responde, bora. Vamos lá, irmãos, vou tentar responder novamente. Eu usei a palavra libertinagem porque é a questão que eu estava referindo a conservador. Eu sou conservador teologicamente e progressista politicamente. A questão de mudança de sexo de uma criança é algo que é um projeto de gente de esquerda dentro do Congresso que nunca foi aprovado. Casamento homoafetivo no Brasil é algo que já é lei pelo STF desde 2010. Então não é uma coisa que hoje vai ser implantado ou amanhã vai ser implantado. É lei. Todas as pessoas têm direito dentro de uma Constituição e daquilo que está na lei. Eu, pastor evangélico, vou pregar o que eu aprendi pela Bíblia. Dentro de uma questão política, eu tenho que separar muito bem. Presidente Lula, presidente da República Lula, ele é um social-democrata. Ele, muitas vezes na campanha, afirmou. Ele é pai, avô, bisavô. Inclusive, quando jogaram essas loucuras, essas mentiras que inventaram de fechamento de igreja, de banheiro, de unissex para criança, essas loucuras todas, é contra isso que a gente tenta construir uma revelação para a própria igreja, porque são coisas assim que foram usados de má fé. Foi-se montado para dentro da igreja um extremismo tão grande que as pessoas têm que acordar para com isso. Por quê? É a divisão que o nosso querido debatedor que está falando comigo, o pastor Tassos, doutor Tassos, ele disse várias vezes que está sendo induzido alguns grupos da sociedade dentro de uma cultura comunista. Mas e o que foi feito com a igreja para se criar uma teocracia no nosso Brasil? Estavam querendo fazer do Brasil o que fez no Irã em 1979, quando implanta-se, claro que devido às proporções de um Islã para um cristianismo, mas de que uma religião seja a lei dentro de um país. E é isso que o Brasil estava caminhando para acontecer. Graças a Deus voltamos à democracia. Pastor Tassos. Eu fico impressionado como o comunismo fica muito tranquilo por ser uma contradição impressionante. A pessoa não pode ser teologicamente conservador, politicamente progressista, pessoalmente agnóstico, mas profissionalmente cristão. Não pode ser isso. A pessoa é aquilo que é. O que a pessoa é aquilo a que chega com base nas evidências, com base na realidade. Veja a resolução agora do SUS. O que é que traz essa resolução atual do SUS? Promoção de dinheiro público para a liberação da maconha. É isso que traz a resolução. A questão da sexualidade de crianças. O que é que traz a resolução? Isso não tem nada a ver com o Congresso. E se o Congresso que faz a pauta congressista, parlamentar, é de esquerda, é comunista. Por quê? Porque o comunismo quer escravizar o homossexual por meio do LGBTismo. O comunismo quer escravizar a mulher por meio do feminismo. O comunismo quer escravizar o negro por meio do negrismo.
O comunismo quer escravidar o branco por meio da teoria crítica racial. Isso é o que está ocorrendo. E quando se coloca diante das evidências, o que se faz? Anula as evidências e começa com a articulação deslocada da realidade. A realidade é algo importantíssimo. Nós temos que buscar na realidade. Vá para o Brasil real, para o Brasil profundo. Viagem. Eu estive agora na fronteira com a Colômbia e com o Peru, na tríplice fronteira do norte, depois da floresta amazônica. Vá perguntar lá para o caboclo de lá, para o mestiço de lá, o que é que ele acha disso. Vá lá para o sertão nordestino perguntar se tem algum sertanejo que acha que isso é certo. Vá perguntar para o brasileiro real se isso é assim. É uma pauta, é um neocolonialismo ideológico que tem destruído o Brasil. E a postura do comunismo é dizer, não, eu posso ser metade isso, eu tô metade aquilo, e um terço aquilo outro, e tanto é assim que vai dar bem os 300%. Mas eu posso ser o que eu quiser, Professor, não me interrompa. Não, até o momento eu não lhe interrompi. E o senhor falou uma fake news agora muito terrível em respeito aos irmãos. Respeito, não me interrompa. O senhor não sabe debater democraticamente, isso é característica do comunismo. Porque todos os países comunistas tendem a ser ditatoriais. Aliás, a liberdade só existe em países de matriz cristã. Preste bem atenção. Se há ataque a gay, o melhor se fazer, pela pessoa ser gay, o melhor se fazer é pregar o evangelho. Porque só em países de matriz cristã é que há verdadeira tolerância. Vá fazer parada gay na Rússia, vá fazer parada gay na China, vá fazer parada gay na Coreia do Norte. A Rússia acabou de estreitar a legislação contra o gay. Pessoas que fizeram essa cirurgia agora têm que se separar se estiverem casados, não podem adotar na Rússia. Só há liberdade em países de matriz cristã, unicamente. Em países genuinamente cristãos é que há. Agora, quando o comunismo quer ascender, a primeira coisa que vai é a ditadura. E a liberdade religiosa? Cadê o país laico? A resolução agora do SUS faz com dinheiro público parcerias com uma só religião que não é a cristã. Por que não faz com todas? Por que não se entende que foi o cristianismo que lutou ferozmente pelo Estado laico? Lutero tem cartas escritas. A princesa da Saxônia defendendo que qualquer pessoa poderia ensinar por qualquer que for o livro. Como é que ninguém fala isso? Ok. Pastor Paulo. Primeiramente, a resolução que o senhor acabou de falar é uma mentira. O senhor falou de fatos, o senhor teria que ser pelo menos coerente como um doutor, um advogado, um pensador e um pastor, não falar uma aberração dessa. Primeiramente porque liberação de drogas está no STF. Para tratamento aqui em São Paulo, por exemplo, o governador de São Paulo, que foi eleito com voto bolsonarista de direita, ele liberou agora a questão para que houvesse tratamento. Foi até muito criticado. A questão de... Aí se joga uma mentira dessa, o irmãozinho simples que está dentro do ônibus, está assistindo, vai assistir depois, ele já pensa que é verdade. E são mentiras. Essas coisas têm que parar. E outra coisa, eu queria saber onde é que existe esse comunismo no Brasil. E eu posso ser teologicamente de um jeito, eu posso ser conservador de outro jeito, eu posso ser o que eu quiser ser. Essa é a liberdade. E eu não vim aqui para ser julgado pelo senhor que está me julgando. Aí já está desnecessário. O senhor foi considerado extremista até no governo Bolsonaro. O senhor foi demitido do IPHAN porque o senhor era muito extremista lá. O senhor publicou no seu Instagram uma publicação minha, com a minha imagem, mentindo. Usou um texto, um vídeo meu lá editado, e é uma mentira. Por exemplo, algum dia eu procurei o senhor para o senhor apagar? Não, é Brasil, é democracia. Só que como pastor, deveria ter o cuidado de ser pelo menos coerente. Pastor Tassos. O senhor pode ser o que quiser, agora o problema é que tem que assumir os ônus de ser contraditório. Na lógica, a decorrência da contradição é a trivialização do sistema. Nada se sustenta. O senhor tem a liberdade para ser contraditório, como está sendo. Eu sou conservador teologicamente, eu sou progressista politicamente, eu sou isso, não sei o quê. Pode ser o que quiser, tem a liberdade para fazer isso. Graças a Deus. Né? Porque na China, na Rússia, não tem essa oportunidade, não. O que Paulo escreveu? Pode ser, me respeito, porque eu estou falando. Não consegue, o comunista não consegue debater. É impressionante, ele interrompe a pessoa a todo momento. Então pode mais uma vez, tenha liberdade, respeite quem está com a fala. Mas por que o senhor está me chamando de comunista? Mas como que o senhor está me chamando de comunista? Porque é identitarista, é coletivo. Não, o senhor não pode me chamar de comunista. Peraí, o senhor é mediador. Calma aí, mas eu sou vereador, mas no seu tempo você fala isso. Mas eu não sou comunista. O comunista não sabe debater. O comunista tem o cacuete da ditadura, da tirania. Se vê claramente aqui. O comunista não aceita as ideias contraditórias, não aceita a democracia, não aceita a dialética de opiniões.
O comunista não aceita a pluralidade. A única diversidade que o comunista aceita é se for da mesma coisa. Ô, Tassos, no começo do programa, Agora, a primeira fala foi dele, ele disse que não era comunista de fato. Quem é comunista é quem defende pautas identitaristas, é quem defende pautas coletivistas. Se uma pessoa tem um rabo de jacaré, a perna de jacaré, o focinho de jacaré, é um jacaré. Se a pessoa defende pautas identitaristas, defende pautas coletivistas, se a pessoa defende a ideia de que temos que separar as pessoas para escravizá-las e dominá-las, se o feminismo quer ser feminista para escravizar a mulher, o negrista para escravizar o negro, isso é uma definição de comunismo. Não é mais a questão da economia. Tem que ficar claro. Pastor Paulo. Então, o senhor é um fascista. O senhor é um completamente fascista. O senhor é um fascista. E você sabe muito bem que o fascismo se uniu com o nazismo para ir destruir o comunismo. E as nações livres do mundo se juntaram para defender a Rússia. Depois, por uma questão de mercado, o capitalismo começou a inventar na própria Guerra Fria essa loucura de comunismo. Chegou no Brasil em 64 dizendo que as reformas agrárias iam acontecer e tinha que derrubar o governo. Agora foi a mesma coisa. E quem é que luta pela democracia a vida inteira? Meu avô foi militante na ditadura, meu avô pastor da Assembleia de Deus, militante na ditadura, que teve que fugir para se esconder no Paraná, por causa de, se não fosse isso, seria preso, torturado e até morto. Lutando por o quê? Lutando pela democracia, lutando pelo que nós estamos tendo aqui hoje. Liberdade de ideias, liberdade de pensamento. O senhor é que está sendo extremista comigo, dizendo que quem é comunista pensa assim, quem é comunista pensa aquilo. O que é isso? Quem é o senhor para falar assim comigo? Sou um pastor, sou um homem, sou um pai. O senhor não tem o direito de falar dessa forma comigo. O senhor pode se dirigir ao que o senhor pensa, mas não dizer o que o senhor disse ao meu respeito. Primeiramente, que quando começou o programa, eu já deixei muito bem claro que eu sou contra o comunismo. E essa loucura que o senhor inventou, e é por isso que o senhor, não sei o que é que o senhor pensa, de que tudo que é esquerda é comunismo, eu quero que o senhor me diga, aonde tem comunismo no Brasil? Que governo comunista um dia foi implantado nesse país? Quem tentou agora fazer um golpe militar novamente e usar dentro de um país democrático, nós somos as democracias mais admiradas no mundo inteiro, foi a extrema-direita. Dessa loucura que vocês criaram. Aquela Bia Kicis, Damares, cada gente que cria essas teorias loucas. Pastor Tassos. O comunismo é, mais uma vez, uma ideologia anticristã que tem por método, após os pensadores pós-marxistas, por método atuar no âmbito ideológico. Qualquer pessoa que for identitarista e for comunista e tiver o conhecimento da evolução do pensamento comunista, tem de se considerar comunista sob pena de ser contraditório. Agora, cada um tem a liberdade de achar o que é. Hoje em dia se defende até que o homem pode achar que é um lagarto, que é um avestruz, que seja lá o que for. Quanto mais a pessoa achar... Respeite o que eu estou falando, é um cacueto comunista não aguentar a oposição de ideias. Respeita, eu não estou interrompendo com o senhor fala. É um cacuete, é quase que incontrolável. O comunista não aguenta ouvir o outro dar uma opinião diversa. Então o comunismo é uma maneira de articulação por meio de ideologias, de identitarismos, coletivismos para dominar. Ele cria o negrismo para dominar o negro, teoria crítica racial para dominar o branco, o feminismo para dominar a mulher. Então, isso é a definição de comunismo pós-marxista, pela influência de Antônio Gramsci e da escola de Frankfurt. Agora, a pessoa pode se autodenominar como for. Agora, se colocar diante desta definição, por uma questão silogística, é preciso se inferir que ele é aquilo. A realidade é essa. Pastor Paulo. Não tem áudio pra ele, não? Áudio? Como assim? É que o senhor botou um áudio pra mim, não tem pra ele? Não, a gente não ouve antes, mas tá. Solta mais um, não tem problema, solta mais um aí. É porque ficar nesse aqui, vamos ficar então, solta mais um, solta mais um. Bom dia, paz do Senhor, meu nome é Natan, sou de Governador Valadares e eu queria fazer uma pergunta. Se o feminismo, que é uma das pautas defendidas pelo comunismo, né, como ideologia, no caso, se ele, especificamente no nosso país, ele só defende essa ideia de que a mulher desempenhando a mesma função que o homem deve ganhar o mesmo salário, ou se não tem outras vertentes que acabam gerando toda essa polêmica aí, né? Eu vou fazer o seguinte, ó.
a gente começou com ele, terminou com ele, vamos para os momentos finais então, porque aí senão eu imagino que não vai sair disso, infelizmente. Então, o senhor tem mais aí 1 minuto, o senhor tem mais 1 minuto, senão a gente não... Eu imagino que não vai sair disso, então não vai ser producente, não vai ficar no campo das ideias. Então, vamos lá, meu irmão. Pois não. Meus irmãos, obrigado pela oportunidade. Pastor César, sempre um prazer. Prazer é meu. Obrigado pela sua condução aqui coerente, muito calmo, né? Para poder diminuir os ânimos acirrados. Quero mandar um abraço a todos os irmãos, irmãs, ao povo de São Paulo. Obrigado, Musical FM. Você vai me encontrar na minha rede social, @PR Paulo Marcelo. Todas as redes sociais, o mesmo endereço. Todas elas são aferidas. @PR Paulo Marcelo. Estou à disposição para pregar na sua igreja, para atendê-lo, eu e minha esposa. Estamos sempre prontos para fazer aquilo que sempre fiz, que é falar do amor de Deus. Independente de opinião política, eu sou servo do Senhor, pentecostal, cheio do Espírito Santo, e eu tenho uma palavra sempre de Deus para a sua vida. Muito obrigado pela oportunidade. Maravilha. Deus abençoe, e um beijo no coração ao povo potiguar do Rio Grande do Norte. Natal, lá eu tenho muitos amigos. Maravilha. Pastor Tassos. Agradeço ao pastor César pelo convite, ao nosso debatedor, pela oportunidade de nós conversarmos. Conclamo a Igreja do Senhor para se posicionar contra as ideologias comunistas, anticristãs, destrutivas. Essas ideologias têm atacado ferozmente, inclusive as crianças. Nós não podemos ficar inertes diante disso. As escolas estão criando militantes graças a uma metodologia de Paulo Freire que não funciona. É uma metodologia que está acabando com as crianças. A solução está na Igreja do Senhor e na família. Não vamos ceder a essas ideologias comunistas que querem acabar com a Igreja de Deus e com a família brasileira. Vamos nos posicionar. Vamos colocar diante de nós o chamado que temos, todos que somos cristãos, de defender a palavra de Deus contra essas ideologias destrutivas comunistas anticristãs. Aqueles que quiserem me seguir, meu Instagram é Tassos Licurgo. TASSOSLYCURGO, e que Deus abençoe a todos e que encontremos no nosso coração o chamado que todos temos de proclamação da verdade no mundo de mentiras, de levar esperança no mundo cheio de desesperança, de levar a saída para uma solução para o momento em que vemos, em que estamos sendo fortemente atacados e às vezes com lobos em pele de cordeiros. Temos que ter muito cuidado com tudo isso. Obrigado, Rafa, obrigado à produção, obrigado a todos vocês, obrigado ao pastor Paulo Marcelo, obrigado ao pastor Tassos, Deus abençoe. E para quem achou que não ia ter debate, era mentira, pessoal. Era só uma pegadinha do malandro no começo, mas deu tudo certo. E eu tô ficando por aqui, às 14h eu volto com o bom e velho programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM.